Amém, meus irmãos? Nós precisamos falar sobre o futuro. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, nós precisamos falar sobre o futuro. Cada um de nós chegou aqui com experiências únicas do passado, vivendo situações diferentes no presente, mas o que cada um de nós precisamos ter é uma visão de futuro moldada pela fé. E hoje o Espírito Santo vai falar conosco e nós sairemos daqui olhando para aquilo que virá e cheios de expectativa por aquilo que o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Porque não acabou, ainda há mais. Há cerca de um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, eu tive uma experiência com Deus, onde Ele falou comigo sobre o futuro. Quando Deus falou comigo sobre a Igreja Vine, Ele não apenas nos deu um nome, mas Ele nos deu uma razão, Ele nos deu um porquê, Ele nos deu uma essência, Ele nos deu ênfase, Ele nos deu um foco. E quando o Senhor falou comigo, Ele me disse: Vine ou videira é o que vocês são, mas também é aquilo que vocês precisam se tornar. Pode ser um paradoxo ou algo um tanto estranho, como assim, eu sou algo, mas eu também preciso ou precisamos nos tornar. Eu te explico. Quando Deus falou comigo sobre a Vine, Ele disse: filho, obviamente a videira os representa. E quando você vai para João 15, que é o texto base daquilo que nós temos construído, Jesus é a videira verdadeira. Isso fala sobre uma igreja cristocêntrica. O que significa isso? Uma igreja focada no ensino reto da palavra. Isso fala de características nossas aqui enquanto ensino. Uma igreja que explica com didática e tem grande foco no ensino da palavra. Então nós somos uma igreja cristocêntrica. Mas João 15 também fala dos ramos. E Jesus é claro quando Ele traz essa parábola. Ele diz: os ramos somos nós. O Senhor me disse: isso fala das células, isso fala da comunhão de quem vocês são. E a videira, ou melhor, os ramos, eles têm um objetivo, que é a frutificação. Concorda comigo? Você vê no ramo, ou nos ramos, as uvas, a frutificação. E o Senhor falou para mim: isso fala sobre aquilo que vocês buscam. Nós somos uma igreja que sempre estamos procurando como melhorar. Nós sempre estamos procurando nesse altar trazer palavras a vocês que os tirem, que nos tirem da zona de conforto, porque nós queremos frutificar. A Bíblia diz, João 15 diz que nós somos limpos para que possamos dar mais fruto, e o versículo 8 diz que Ele se agrada quando nós damos muito fruto. Só que ao mesmo tempo que o Senhor me deu essa experiência e falou: olha, vocês são uma videira, e a videira representa cada uma dessas coisas, Ele disse: vocês precisam também se tornar. Então o Senhor apontou um futuro e disse: ei, vocês precisam desenvolver cada uma dessas coisas. Então, quanto à videira verdadeira, quanto a essa igreja cristocêntrica ou ao ensino, nós temos crescido. Você tem a escola bíblica, você tem os nossos cursos, que em breve vamos liberar aí para vocês, os que são membros da igreja, uma nova plataforma. Quanto aos ramos, nós temos entendido esse desenvolvimento contínuo, essa conexão, essa comunhão. Por isso nós temos o Connect lá fora, um cafezinho antes do culto. Por isso que nós temos o discipulado metanoia. Por isso que há toda uma dinâmica de quando a pessoa chega na igreja, para que ela seja acolhida e caminhe progressivamente.
Quanto aos frutos, nós temos treinado líderes. Agora nós vamos, em breve, vem muitas novidades para voluntários, para células. O que eu estou tentando te dizer? Há pouco mais de um ano atrás, o Senhor falou comigo, e Ele disse: filho, olhe para o futuro. E eu vim aqui nessa noite para te dizer: olhe para o futuro. Mas não apenas olhe para o futuro, mas tenha expectativa, tenha esperança, porque Deus pode fazer coisas ainda maiores. Escute, deixa eu te falar algo aqui. O principal assunto de Deus não é o passado. Talvez você entrou aqui, você está preso no passado. O principal assunto de Deus não é o passado. Ele nos chama a olhar para aquilo que está diante de nós. E nós vamos entender de maneira muito prática o que nós devemos fazer para não apenas olhar, mas caminhar em direção a esse futuro. E nós vamos estudar o relato do momento em que Samuel é levado à casa de Jessé para ungir o novo rei. Mas antes de nós lermos o texto, deixa eu dar um contexto para você. O povo de Israel, querendo ser como as outras nações, pede então a Deus um rei humano para governá-los. Eles rejeitaram o governo direto de Deus. O Senhor então levanta o profeta Samuel e ordena que Samuel unja Saul. Saul era um jovem promissor, forte, alguém que começa bem. Saul começa bem. Saul mostra humildade, mostra coragem, mas o tempo passa. O tempo passou e Saul se tornou alguém desobediente, se tornou alguém orgulhoso, e ele recusou seguir as ordens de Deus. Então em 1 Samuel 16, Deus envia o profeta Samuel a Belém para ungir um novo rei, um rei que seria alguém segundo o seu coração. E como você bem sabe, Deus escolhe Davi, um jovem pastor, um simples pastor de ovelhas, alguém aparentemente incapaz aos olhos dos homens, mas com um coração nobre e disposto a obedecer a Deus. Davi, escute meus irmãos, era o escolhido de Deus. Davi representava o futuro da nação de Israel. Da mesma forma que Deus, ele olha para um povo cativo e diz lá em Jeremias 29:11, você conhece o texto: eu é que sei que pensamento tem a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Da mesma forma que o Senhor olhou para um povo cativo e disse: há um futuro, ei povo meu, há esperança. Ele olha para Davi e enxerga o futuro da nação de Israel. Saul havia pecado, desobedecido, alguém que Deus havia rejeitado. Então ele olha para Davi e diz: Davi, você é o meu escolhido. Então, da mesma forma que Deus usa Samuel para ungir Davi e assim comunicar esperança ao povo, Deus é um Deus que tem para mim e para você uma mensagem de esperança. Ele nos diz nessa noite: olhe para o futuro. Estão prontos? Preparados ou não? Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, nós vamos ler versículos 1 ao 13. Versículos 1 ao 13. Diz assim o texto: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho.
eu vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Versículo 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Até aí. Esse é um texto que nos traz muitas lições, e eu preciso que você abra o seu coração, porque o Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Nós precisamos olhar para o futuro, nós precisamos enxergar aquilo que está diante de nós, nós precisamos olhar, fixar os nossos olhos naquilo que virá. Mas como fazer isso? Eu quero falar sobre 3 coisas, e cada uma dessas tem as suas particularidades. Vamos começar pela primeira. Se nós queremos olhar para o futuro, nós precisamos deixar o passado para trás. O primeiro passo em direção ao futuro é deixar o passado para trás. Meus irmãos, Samuel, ele gostava muito de Saul. Samuel tinha uma forte ligação com o rei de Israel. Se você voltar um pouco, ou melhor, voltar um capítulo, você vai perceber que mesmo após a rejeição de Saul por parte de Deus, Samuel fica profundamente triste. Olha lá, 1 Samuel 15:11, o Senhor fala para Samuel: lamento. Samuel havia desobedecido, ou melhor, Saul havia desobedecido o Senhor, porque ele havia recebido uma ordem de destruir completamente os amalequitas. Ele desobedece, o texto diz, o Senhor diz a Samuel: eu lamento haver constituído Saul como rei, porque ele deixou de me seguir, ele não executou as minhas palavras. Aí olha o que diz a continuação do texto: então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Nós vemos aqui Samuel lamentando pela rejeição de Saul. Samuel, como eu disse, não apenas gostava de Saul, mas ele tinha uma forte ligação com esse homem. Ele sofre com a queda de Saul. Só que, meus irmãos, a nação de Israel precisava prosseguir, eles precisavam de um novo rei, e Samuel, como profeta levantado por Deus,
precisava deixar para trás o passado e precisava ser o instrumento de Deus para apontar o futuro da nação. Então, o Senhor, Ele chama Samuel, e por isso que nós vemos o versículo 1 de 1 Samuel 16 dizendo, o Senhor repreendendo Samuel, Ele diz: até quando, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu o rejeitei. Para que Samuel pudesse enxergar o futuro e ungir Davi, ele precisou superar as suas dores, ele precisou superar a frustração daquilo que havia acontecido com Saul. Meus irmãos, se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos vencer, superar as amarras que tentam nos manter numa condição da qual Deus nos tirou. Eu não estou falando de nós tomarmos as nossas decisões e colocarmos nas costas de Deus decisões equivocadas que nós fazemos, não é isso. O que eu estou te falando é, escute, muitas vezes nós não olhamos para o futuro e não vivemos o novo de Deus, porque nós estamos presos no passado. Deus fez coisas maravilhosas através de Saul. Saul, como eu disse, ele teve um início promissor. Saul teve grandes vitórias. Saul no início teve uma postura alinhada com a vontade de Deus, mas pelo seu coração que não se arrependia, que não mais era um coração reto e obediente, o Senhor o rejeita, e Samuel precisou vencer essa dor. Então eu te pergunto nessa noite, qual dor você precisa vencer para seguir? De qual dor você precisa se desligar? Qual frustração você precisa entregar nas mãos de Deus hoje e entender que Deus tem algo novo? O que nos impede de olhar para o futuro é estar presos emocionalmente e também espiritualmente no passado. Agora, pastor, o que eu posso fazer de maneira prática para viver isso? Como que eu consigo deixar o passado para trás e olhar com esperança para aquilo que virá? Como que eu sou sarado? Como eu sou curado disso? Porque isso ainda me prende, eu ainda me sinto preso. Como que eu faço isso? Algumas coisas. Primeira delas, peça por uma experiência transformadora com Deus. Eu quero que você perceba 1 Samuel 15:11, 1 Samuel 15:11, você vê Saul lamentando. 1 Samuel 16:1, você vê de novo Samuel lamentando. Embora Samuel fosse um profeta experiente, ele ainda estava preso, ele ainda estava ligado emocionalmente àquilo que ele havia perdido. Só que então algo acontece, ele se abre para ouvir a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus. Olha o versículo 1 de 1 Samuel 16, vamos ler de novo. Até quando você terá pena de Saul, Samuel? Eu o rejeitei como rei. Ele ouviu a voz de Deus. Muitas vezes o que nós precisamos para ser sarado é ouvir a voz de Deus, é uma experiência com o Espírito Santo. Algumas situações, para elas se resolverem dentro de nós, basta você organizar seus pensamentos, basta você sentar com alguém e essa pessoa te ajudar. Olha, veja bem, vamos organizar as coisas aqui, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Mas existem outras coisas que não, meus irmãos. Nós precisamos ouvir o Espírito de Deus falando conosco. E quando Deus fala com Samuel, algo acontece com ele. Samuel, ele é redirecionado emocionalmente, redirecionado espiritualmente.
Então, se nós queremos deixar o passado para trás e olhar para o futuro, nós precisamos de uma experiência com Deus que traga cura. Vocês estão aqui ou não? Agora, não apenas isso. Não apenas isso, nós não precisamos apenas de uma experiência com Deus. Nós precisamos de uma segunda coisa para lidar com coisas do passado que nos prende e nos impede de olhar para o futuro. Nós precisamos tomar a decisão de perdoar e resolver conflitos. Muitas vezes nós somos paralisados por questões de cunho emocional que acabam se tornando também problemas espirituais. E lidar com essas coisas são de extrema importância para que nós possamos estar livres e prontos para aquilo que virá. Só que a grande questão é, meus irmãos, perdão é uma decisão e não fruto de um sentimento. Perdão é uma escolha que eu faço diante de uma situação. Todos nós aqui temos sentimentos, emoções, nos frustramos, nos ferimos, choramos, sorrimos, amém ou não? Não é porque você é crente que você agora é isento de problemas, né? Poderia ser assim, pastor, me converti, o que aconteceu, irmão? Você não tem mais problema, olha que coisa boa, não tem mais problema financeiro, eita glória, emocional, teu time agora só ganha, tem uns que não dá, né, irmão? Nada assim, fala, rapaz, só vitória, eu vou oferecer um produto para vender, eu comecei a oferecer o cara, eu já quero, olha que bênção, aleluia, podia ser assim, né, ou glória, né, mas sabemos que não é bem assim. Então a vida cristã não é baseada em sentimentos, ela é baseada em decisões que eu tomo por causa do Espírito que habita em mim. Pastor, mas é pesado demais eu perdoar alguém que me fez mal, é pesado demais eu orar por aqueles que me perseguem. Irmão, escute, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, colocou o amor de Deus em nossos corações. Nós manifestamos o fruto do Espírito não porque somos bons, mas porque Ele nos regenerou. É por isso que nós olhamos para textos como Mateus 6, 14 e 15, onde o Senhor diz, se você não perdoar, você não será perdoado. É pesado, gente, mas é possível. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Por isso que Efésios 4, 31 e 32 nos exorta a nos livrarmos de toda amargura e sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros. Porque senão nós vamos ficar presos ao passado, presos ao que vivemos, presos às frustrações, presos às dores. E para viver o novo nós precisamos romper com isso. Olha que interessante o que Jesus disse. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, versículo 24, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Que a adoração a Deus está ligada diretamente à qualidade dos nossos relacionamentos. Superar o passado diz respeito a perdoar e vencer conflitos que o Espírito Santo esteja te levando a fazer. Por que eu digo isso? Porque eu vou repetir algo que eu já falei. O que nos prende muitas vezes no passado, nos impede de olhar e viver o futuro, são questões de ordem emocional. E nós precisamos dar um basta nisso hoje. Vocês estão aqui ou não? Então, se eu quero deixar o passado para trás, eu preciso perdoar, eu preciso ter uma experiência com Deus que vai me transformar, e eu preciso tomar a decisão de
recomeçar. Recomece. Se você quer deixar o passado para trás, recomece. Olha que interessante. O Senhor fala para Samuel: até quando você terá pena de Saul? Eu o rejeitei. Ok? Eu o rejeitei. Nós vemos aqui o texto. O Senhor dando uma experiência. A voz de Deus falando com Samuel. E ele continua: encha o chifre de azeite, vá até a casa de Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Ele ouviu, ele foi tocado, ele tomou uma decisão de superar, ele teve uma experiência, ele ouviu a voz de Deus. O que ele fez prontamente? Versículo 2, ele responde: como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? Ele decide recomeçar. Ok, Deus, eu sei, um capítulo antes, eu estava lamentando porque Saul foi rejeitado, eu continuo lamentando, mas eu entendi agora, eu fui curado, eu fui sarado, o Senhor falou comigo, então eu estou disposto a recomeçar. Escute, meus irmãos, se nós queremos olhar para o futuro e viver aquilo que Deus tem, recomeçar é preciso. Tenta de novo, faz parte do processo. Eu quero que você pense. O texto bíblico deixa claro o quanto Samuel sentiu o fato de Saul ter se corrompido. Ele poderia ter chegado diante de Deus e falado: ó Deus, seguinte, eu não quero mais saber de levantar rei nenhum. O povo quis um rei humano, te rejeitaram, eu fui lá, ungi alguém, e agora essa pessoa faz o que faz, eu estou frustrado, Deus, não me envolva mais, eu não quero mais ter o meu nome envolvido nisso, eu não quero mais engajar o meu coração nisso, em ungir um novo rei, não conte comigo, Deus. Samuel não se rendeu às suas frustrações. Escute o que eu vou te falar. Se nós queremos viver o novo, nós precisamos nos expor e correr riscos de nos ferir de novo. Se você quer viver o novo de Deus, você precisa se abrir para correr riscos de novo. Pastor, me dá um exemplo bíblico, outro exemplo bíblico, te dou. Se coloque no lugar de Jesus. Judas foi o traidor. Se o medo de novo Judas impedisse Jesus de confiar em pessoas, a igreja de hoje não estaria aqui. Não haveria a igreja que nós conhecemos hoje. Escute, o reino de Deus avança, porque o Senhor continua apostando em gente imperfeita, mas disposta. Cadê os imperfeitos? Somos nós. Só que às vezes, meus irmãos, nós, diante de frustrações, diante do medo de se ferir de novo, nós nos fechamos. Então não seja impedido de viver coisas incríveis por medo de se ferir mais uma vez. Escute e obedeça a voz do Espírito. Recomece. Você pode dar um amém por isso? Recomece. Então, eu tenho uma experiência com Deus, Ele me cura, eu perdoo, eu decido então recomeçar, mas por onde eu começo? Por onde eu recomeço? O Deus que nos manda recomeçar é o Deus que mostra o caminho à medida que nós caminhamos em obediência. Ei, Samuel, eu rejeitei, encha um chifre de azeite, vá até a casa de Jessé o belemita, eu escolhi um dos filhos. Ixi, Deus, mas como que eu vou fazer?
Saul vai ficar maluco, vai dar ruim, não vai dar certo. Então o Senhor traz a estratégia. Ele traz a estratégia. Olha, leve um novilho e diga: eu vim oferecer um sacrifício. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Escute, meus irmãos, se Deus está nos mandando recomeçar, não tenha medo. Não tenha medo. Ele nos mostrará como. Ele nos mostrará o caminho. Agora, primeiro passo para olharmos para o futuro é deixar o passado. E nós entendemos aqui como deixar o passado. Agora, não basta eu deixar o passado. Eu preciso enxergar o novo e conectar a ele o meu coração. Não era suficiente Samuel falar: ok, Deus, eu entendi que você rejeitou Saul. Ele precisava entender: um Davi estava chegando, um novo tempo estava chegando. Ele precisava deixar o passado e conectar o seu coração ao futuro prometido por Deus. Perceba o que tem saído de sua boca. Perceba o que você tem falado. Porque se a sua fala é sempre negativa, talvez você ainda não tenha escutado o que Deus está dizendo sobre o seu futuro. Se você só fica remoendo as coisas, se a sua fala é sempre negativa, é sempre sem perspectiva, você está preso ainda no passado. Deus quer que nós não apenas vençamos o passado, mas que nós possamos olhar com expectativa e conectar o nosso coração ao futuro. Sabe por quê? Quem carrega uma palavra de Deus não vive preso nas feridas do passado, mas caminha com esperança em direção ao futuro. Não apenas se desligue de Saul, se conecte a Davi. Encha o seu coração de expectativa para aquilo que Deus ainda vai fazer. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos e te fazer entender o que Ele tem. Olha, tem um texto que é muito característico. Isaías capítulo 43, a Bíblia diz assim, versículos 18 e 19: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Em qual contexto o Senhor fala isso com seu povo? Deus fala isso com seu povo em meio ao contexto de dificuldade, estavam marcados pelo exílio e pela dor. E o povo olhava constantemente para o passado e dizia: olha, Deus nos libertou do Egito. Olha, Deus já fez muitos milagres. Olha, nós atravessamos o Mar Vermelho. E Deus diz assim: ei, eu sou o mesmo. O Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje e continuará fazendo. Eu não sou apenas o Deus que abriu o mar, eu sou o Deus que põe um caminho no deserto, rios nos lugares áridos. Eu sou o Deus do sobrenatural, eu sou o Deus que continua fazendo. Nós precisamos, meus irmãos, sair nessa noite daqui ativados por essa palavra. Essa palavra não tem que tocar só teu intelecto, ela tem que mexer com você por dentro. Porque eu não sei se você entendeu, mas
nós estamos aqui denunciando no nome de Jesus tudo aquilo que tem prendido você. E nós estamos aqui crendo que Deus nos levará a viver algo novo. E o que nós precisamos entender é o que o texto diz aqui no versículo 19: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Escute, será que vocês não percebem? Ele já começou a fazer algo. A grande pergunta é: será que os seus olhos, os meus olhos, os nossos olhos estão abertos para ver? Será que nós estamos percebendo ou nós estamos presos naquilo que um dia aconteceu? Deus quer fazer algo novo. E a grande questão é: nós precisamos ver. Escute o que eu vou te falar. Essa é uma verdade que toca eu e você individualmente, para que nós possamos viver os projetos de Deus na nossa família, na nossa carreira, na nossa vida financeira, enfim, ministério. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, e nós precisamos perceber aquilo que Deus está fazendo, conectar o nosso coração a isso. Mas nós também precisamos entender que Deus nos chamou para viver algo coletivamente. Deus nos chamou para juntos, como Igreja Vai, na cidade de Colômbia, onde o Senhor nos levar, alcançarmos pessoas, fazermos discípulos, amadurecermos todos aqueles que estão se achegando. Só que essa verdade, ou essa visão, esse propósito, qualquer nome que você queira dar, nomenclatura para isso, precisa ser enxergado por todos nós. Porque todo movimento de fé e todo movimento em direção ao futuro que nós damos depende daquilo que nós temos visto. Se o que nós enxergamos é apenas a nossa dor, nós não sairemos do lugar. Mas se nós formos curados e enxergarmos aquilo que Deus tem, o futuro será um futuro cheio de esperança. É isso que Deus falava para o povo: ei, povo meu, vocês estão cativos, presos, porque vocês estão em pecado, mas coloque os seus olhos em mim, na misericórdia que eu tenho, e se arrependa, porque eu trarei liberdade, eu trarei libertação, eu mudarei todas as coisas. Então nós precisamos, meus amados irmãos, não apenas deixar o passado para trás, mas enxergar o novo e conectar o nosso coração. Agora, qual é o desafio de entendermos o novo, discernirmos o novo? O primeiro desafio é que Deus não nos mostra tudo de uma vez. Aos ansiosos de plantão, Deus fala a Samuel: vá para a casa de Jessé, um dos filhos dele será o rei. Qual? Não sei. Só vai. E às vezes Deus fala assim com a gente: olha, eu tenho isso, faça. Olha, vá, olha, dê esse passo. E aí o texto diz, no versículo 8, ou melhor, cadê? Versículo 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe. Samuel aqui estava com o seu radar da carne ligado. Aí ele olhou e falou assim, ele viu Eliabe e disse: eita, na minha versão, eita, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Aí o Senhor disse a Samuel: negativo, Samuel, não, você está olhando para a aparência, você está olhando para a altura, eu rejeitei. Você está olhando a aparência, as habilidades, eu vejo o coração. Ei, escute, talvez você seja um improvável, como Davi era, mas Deus usa improváveis. Eliabe tinha cara de rei, jeito de rei, talvez um vozeirão de rei, mas Deus disse: não é esse. Então Jessé chama Abinadab e faz passar diante de Samuel. Eu imagino eles colocando em fileiras assim, ó. Esse aqui, Samuel.
Aí Samuel já ligou o Wi-Fi do céu aqui, né? Ele ligou o Wi-Fi do céu e, olha, não é esse não. Aí o texto continua, versículo 9, fez passar Samar. Samuel disse, não é esse não. Passa todos os 7 filhos. E Samuel disse, não é nenhum desses, não há nenhum outro. Então ele diz, falta um, o mais moço, o mais novinho. Ele está lá apacentando as ovelhas. Davi era desprezado. Não tem como afirmarmos isso, mas alguns comentaristas bíblicos afirmam que isso é fruto talvez da origem de Davi. Davi, alguns afirmam ter sido filho de um outro caso que seu pai teve. Não tem como nós dizermos que sim, mas Davi era alguém rejeitado. Então Samuel disse, mande chamá-lo. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor diz, é esse que eu escolhi, unja-o. Isso me mostra que à medida que nós caminhamos com Deus, Ele nos mostra e nos mostrará o próximo passo. Ele não vai te falar tudo. Ele não vai te falar tudo. Um dia Deus me disse que eu seria um pastor. Quando? Eu não sabia. Onde? Não sabia. Eu não sabia. Eu só sabia que eu seria um pastor. O que Deus esperava de mim? Que eu cresce e que eu caminhasse em direção a isso, me preparando. Deus te deu uma palavra, Deus te comissionou a olhar para o futuro, e talvez você não tenha construído, porque você não viu tudo. Você jamais verá tudo. Caminhe por fé. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito, ele caminha por fé e não por vista. E o desafio de enxergarmos o novo é porque Deus não nos mostra tudo, mas é também porque Deus esconde o novo onde nós menos esperamos. Como eu falei, Davi era o mais novo, o desprezado. Eu quero que você tente se colocar no lugar de Davi. O profeta chegou na casa de seu pai. Irmãos, isso era algo sensacional, incrível, tipo, uau! Deixar Davi fora. Só que escute, deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar escondido atrás das ovelhas, onde ninguém vê. O Deus que te chamou te viu, e Ele está olhando para o seu coração. É Ele quem levanta, é Ele que abate, é Ele que cumpre cada uma de suas promessas. Talvez você está dizendo como, quando? Ei, obedeça. Talvez Ele te conecte com alguém no momento que você não esperava, e essa conexão mude a sua história. Talvez Ele te dê uma ideia para o seu negócio, não uma boa ideia, mas uma ideia do alto, e isso mude tudo para você. A questão é que, porque nós não sabemos o todo, nós não andamos por fé, e quando algo muitas vezes nos parece estranho, mesmo sendo de Deus, nós descartamos. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, para muitas vezes nos reinventarmos. A proposta ou a expectativa de Samuel era chegar na casa de Jessé e ungir alguém que tinha cara de rei, mas ele mandou ungir aquele que estava atrás das ovelhas. Por isso nós precisamos de sensibilidade, meus irmãos, sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus, para recebermos a direção do Espírito, para podermos conectar o nosso coração com o novo.
Muitas vezes Deus age de maneira que nós não esperamos. Deus faz quando nós sequer imaginamos. Ele faz de uma forma que nós sequer cogitamos a possibilidade dele fazer. Deus vai libertar o povo do Egito, Ele abre o mar, irmão. Eles precisam invadir uma cidade, Ele derruba as muralhas, com o povo dando volta, gritando, quebrando os negócios. É loucura. Deus levanta Gideão para vencer milhares e milhares e milhares e milhares e milhares do exército inimigo, com 300 homens. Nós precisamos vencer o passado e manter o nosso coração conectado com o Espírito Santo, para que nós possamos perceber o novo. E quando nós percebermos o novo e conectarmos o nosso coração, nós precisamos correr. Como assim, pastor? Nós precisamos nos tornar a pessoa que Deus nos chamou para ser. Deus te sara do passado, te dá uma visão no presente para o seu futuro, e o seu papel agora é caminhar progressivamente em direção a ela. O desafio é que, meus irmãos, o futuro prometido por Deus não chega pronto e não chega completo. Quando Deus nos dá uma visão, Ele fala comigo e contigo ainda numa condição de imaturidade, numa condição onde nós ainda somos inexperientes. Davi era um jovem pastor, ele não era um homem maduro e um rei pronto. E essa é uma lição que nós devemos absorver, porque existem muitas pessoas cheias de potencial, mas elas precisam ser lapidadas, e o nosso papel é olhar para elas e falar assim: eu sei que você é um pastor de ovelhas, mas eu vejo em você um rei. Nós precisamos ter esse discernimento de Samuel, como líderes na igreja, líderes na sua empresa. Nós precisamos olhar e falar: ei, eu sei que ainda você é imaturo, não está pronto, mas Deus vai preparar você. Nós precisamos ser pacientes com os outros, pacientes conosco também, porque nós vamos errar, gente. Quando eu falo de errar, não estou falando de caráter, ok? Estou falando de erros no meio do caminho. Samuel viu em Davi alguém além de sua juventude e falta de experiência. Ele enxergou um potencial escondido em meio à imaturidade de Davi. Só que Davi guarda aquela palavra em seu coração. E você vê ao longo da sua história o Senhor trabalhando na vida desse jovem pastor de ovelhas, até que ele se assentou no trono. Você vê Davi enfrentando Golias cheio de autoridade: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Você vê a autoridade, você vê a postura como de um rei, de alguém forte. Você vê o Senhor agindo, trabalhando. Você vê Davi sendo provado, Davi sendo perseguido, Davi precisando fugir, e Deus usando tudo isso para trabalhar na vida desse homem. Então, por vezes não olhamos para o futuro, porque nós estamos presos no passado. Outras vezes nós já vencemos o passado, mas não enxergamos o que Deus tem, não conectamos o nosso coração com Ele, com o dele, nós não enxergamos o futuro. Outros momentos nós já vencemos o passado, enxergamos o futuro, mas queremos tudo pronto para agora, para hoje. E nós não entendemos que Deus está usando cada uma das circunstâncias para nos levar a amadurecer.
Então a pergunta que eu te faço é: estamos nós comprometidos com o nosso desenvolvimento? Estamos comprometidos em tornar a visão que Deus nos deu real? Davi foi ungido jovem, mas ele não assumiu o seu trono prontamente. Ele foi sendo trabalhado pelo Senhor. Ele errou, mas ele perseverou. Ele amadureceu, ele se arrependeu. Os salmos retratam um homem com o coração quebrantado, não perfeito, mas quebrantado. Sua história mostra o seu compromisso de agradar a Deus e continuar crescendo. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: nós precisamos olhar para o futuro, meus irmãos. Nós precisamos olhar para o futuro. Talvez você entrou aqui cheio de dores, o Senhor quer te curar para que você olhe para o futuro. Ele quer que você olhe para o futuro. Ele quer que nós como igreja olhemos para o futuro, para aquilo que Ele está fazendo. Essa palavra não precisa entrar aqui apenas, ela precisa entrar aqui. Ela precisa te encher de vigor. Ela precisa te encher de fé. Ela precisa te encher de esperança. Não dá mais para ficar estagnado. Você e eu, nós precisamos nos mexer. Eu fecho com o início, com as primeiras palavras do Senhor a Samuel: até quando? Até quando? Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai ficar preso nessas coisas? Até quando? Até quando? Fique de pé, nós vamos adorar.